A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a terceira parte do vídeo, né? Terceira parte do testemunho. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero fazer diferente. Quero fazer uma oração por você, deixar uma palavra e depois contar mais um pedacinho do meu testemunho. Amém? Enquanto isso, você vai curtindo aí, vai compartilhando, deixando seu comentário e Deus vai te abençoar. Deixa eu fazer essa oração. Pai, abençoa este canal, abençoa, Senhor da Glória, quem está assistindo a mensagem, a palavra poderosa do Senhor. Deus vivo, deixei aqui, ó Pai Celestial, algumas palavras, testemunho da minha vida, mas eu quero lhe pedir que o Senhor ajude o teu filho, que o Senhor ajude a tua filha. Eles estão assistindo um pouco do testemunho da minha vida. É um pouco, Pai, é uma porção de tantas coisas que vivi, de tantas coisas que vi, de todas as coisas que eu senti. É uma porção pequena, mas eu quero que a fé deles seja crescida, que eles sejam abençoados, que eles sejam tocados, que eles sejam o Espírito Santo de Deus, aleluia, ajudado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, você que está me acompanhando, que o mal caiu por terra agora, em nome de Jesus. Amém? Senti poderosamente aqui a presença de Deus. Quero deixar um texto em 2 Coríntios 9, verso 6, para dar ênfase ao testemunho que eu vou lhes contar. Digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Como pastor de igreja, sempre a gente está fazendo ali uma cesta básica, ajuda um, ajuda outro. Às vezes não conseguimos ajudar todos, mas todos aqueles que o Senhor nos dá a condição, a gente estende a mão e abençoa. E a sua oferta, o quilo na igreja, ela é uma semente no mundo espiritual. Olha o que o texto está falando. Que semeia, pouco, pouco também ceifará. Que está falando de semente, de plantio. E por que eu estou falando isso? Porque eu plantei e um dia eu precisei colher. Veja bem, eu fui despedido de uma empresa, de uma usina, digamos assim. Vou dizer nome, porque no YouTube, né, tudo pode gerar um problema. Eu fui despedido de uma empresa, não porque isso ou aquilo, mas porque ela faliu. Nesse processo, eu me lembro que houve um período de chuvas intensas. E chovia. Eu na diária, porque tinha acabado o emprego, começou a chover um dia, trabalhando com carpa de grama. Não dá para ir porque está molhado. Antes de secar, dava outra chuva. E assim foi um mês de prova. Só que quem planta, olhe, vai chegar uma hora e Deus vai trazer a colheita para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer para você, você que plantou no reino, tenha fé, a colheita vai chegar. Você pode plantar um grãozinho, um grão de milho, vai nascer um pé com espiga cheia de grão, a colheita é maior. Semeia com alegria na obra do Senhor, semeia com alegria na obra do Senhor. Voltamos aqui para o testemunho. E eu com muita alegria sempre pedi, irmãos, ajuda aqui, vamos fazer uma cesta para o irmão fulano de tal, para o irmão Bertão de tal. Alguns não queriam que citasse o nome. Eu falei, irmão, tem uma pessoa precisando. E a pessoa é tímida, não quer nem que toque no assunto. Então, pela fé, vamos lá, vamos ajudar. Só que quando eu precisei, aí fica difícil você pedir para si mesmo, né? Quantas vezes a gente passa, a gente ajuda os outros, mas chega na hora da gente falar, me ajuda, a gente fica com vergonha. Assim que acontece. Isso aconteceu comigo. Só que tem um porém. A gente pode ter até vergonha de falar com o de fora da casa da gente, mas com o Papai do céu é diferente. Então eu ajoelhei e falei, o Senhor sabe, Deus, minha situação. E a Bíblia fala que o justo não mendigará. Então eu te peço, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Olha a minha situação, porque eu não vou pedir. E comecei a orar ao Senhor. E eu orei 2 noites seguidas. Antes da terceira noite, Deus levou algumas pessoas
a ver aquela situação de chuva e falar assim: o pastor, e não precisou pedir, mas alguém falou assim: o pastor, meu Deus do céu, vamos abençoar ele. Naquela época eu não era um pastor assalariado pela igreja. Hoje eu tenho a ajuda de custo da igreja, mas naquela época eu não tinha. Deixa eu falar para você, sempre lembre da sua liderança, lembre do teu pastor. Pergunte se está bem, pastor, está tudo ok, como é que está o teu celeiro? Às vezes você precisa, o pastor vai com tanta alegria na tua casa orar por ti, te abençoar, e às vezes você nem sabe que ele está passando ali por uma prova. Então estou falando isso a caráter de você zelar de quem zela de você cuidar de quem cuida de você, do seu pastor. Alguém lembrou e no lembrar fez uma cesta. E outra pessoa ganhou uma cesta e falou: vou levar para o pastor. Eu sei dizer para vocês, irmãos, que por resposta de oração na minha casa, chegou dentro de uma semana 3 cestas. Eu louvo a Deus por isso. E dessas 3 cestas eu ainda reparti e ajudei pessoas que estavam precisando. Foi tão lindo que eu me lembro do irmão Pedro. O irmão Pedro falou assim: pastor, mas Deus falou comigo forte de comprar uma cesta e entregar para o senhor. E ele mandou também comprar um frango para o senhor. Isso marcou minha vida, que a minha esposa, na época, ela falou: Marcos, nós não tem comida, nós não tem mistura, sabe? E eu falei: lembra, senhor, da mistura, tem a misericórdia. E o irmão Pedro, ele comprou e ele falou assim: tá aqui. Mas não era 2 frangos não, parecia peru tão grande, era assim, grandão. Irmão Pedro, Deus abençoe a vida do irmão Pedro, no nome de Jesus Cristo, né? Ele fez essa cesta, ele doou. Deus abençoou também os demais irmãos que abençoou naquela época. Foram 3 cestas que eu ganhei. Eu estou citando o irmão Pedro pelo fato de ele ter doado aquilo que às vezes numa cesta não vai para a casa de uma pessoa quando está precisando. A mistura. Naquela época, o irmão Pedro, Deus usou ele até para nos abençoar com mistura. Foram 2 frangos e também foi sardinha enlatada. Minha esposa ficou numa alegria só, porque a gente não estava passando necessidade porque estava desocupado. Nós estávamos passando necessidade porque não dava para trabalhar. As pessoas, os patrões queriam trabalhar, não podiam por causa da chuva. Os funcionários queriam trabalhar porque precisavam pagar as contas, mas não dava para trabalhar mais da chuva. E a única coisa que dá para fazer é orar e falar para Deus: Deus, envia a provisão por misericórdia para essa chuva, nós precisamos. A água é bênção, mas nós estamos passando necessidade. E Deus ouviu, porque a gente começou a orar tardio. A primeira semana a gente ficou quieto, na segunda semana a gente preocupou, mas não orou a respeito da chuva. E às vezes é assim com você está preocupado com a situação e não está levando aquele que pode resolver a tua situação, o Senhor. Fale com Ele a respeito do que está atrapalhando a tua vida, diga a Ele a sua situação, fala para Ele abrir a porta, para Ele te dar uma estratégia, porque Ele vai te abençoar. Amém? Não quero me delongar aqui, irmãos, só quero dizer para vocês que o Senhor estabeleceu na minha finança. Tem mais testemunhos sobre finança e eu vou contar para você em um outro vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. A paz do Senhor Jesus Cristo.